Vamos lá? Olha, temos agora um bloco apenas com exercícios sobre pontuação. Você vai saber se aprendeu ou não aprendeu. Lembre, pontuação é diferente de acentuação, porque a acentuação é mais prático o assunto, né? É um assunto mais prático, mais direto. Então você aprende as regrinhas, vai direto para as questões, observa se a palavra é paroxítona, oxítona, proparoxítona, se há ditongo aberto, tudo muito fácil. Mas pontuação, entenda, é um assunto complexo, como eu disse a vocês. Muitas vezes a questão é longa, os enunciados ou as alternativas são longas. E claro, você vai ter que reconhecer nas alternativas quem é sujeito, muitas vezes, qual é o objeto direto, qual é o adjunto adverbial daquele fragmento, para que você saiba se o sujeito está deslocado, se o adjunto adverbial está, se o complemento, o objeto direto também está deslocado. Então, isso é fundamental em pontuação. Então, não é da noite para o dia. Então, se você tirou o seu dia de hoje para estudar pontuação, vou assistir às aulas de Tiago sobre pontuação. São 3 blocos. Aí você assistiu o primeiro, meia hora, né? Foi lá, tomou uma água, voltou. Assistiu o segundo, mais meia hora. Beleza, deu uma pausazinha, comeu alguma coisa, né? Colocou aquele pãozinho com manteiga e café. Eita maravilha, né? E agora volta para pontuação. Olha, não espere ser expert em pontuação assistindo 2 blocos de aula de pontuação e partindo agora para exercício. Claro que, qual é a intenção? Que você tenha entendido tudo ao longo do curso e já tenha habilidade suficiente para reconhecer sujeito, complemento, adjunto adverbial, e aí se torne mais fácil a análise de pontuação. Mas se eu disser para você que pontuação é um assunto simples, eu vou mentir para você, né? Agora, se torna simples quando você se dedica a fazer muitas questões. E aí você vai notar como cada enunciado funciona e, claro, como cada alternativa deve ser percebida. Tudo bem? Já falei demais, né? Olha, vamos para lá. Primeira questão. Primeira questão, Sesgran-Rio 2018, Petrobras. A vírgula está empregada corretamente em. Então vamos lá. Letra A. As grandes metrópoles que se destacaram no apoio à sustentabilidade, vírgula, foram premiadas pelo mundo inteiro. O que é que você acha? Está certo ou está errado? Olha, pessoal, com certeza está errado. Está errado. Por que errado, Tiago? Volte no slide para você ver. Olha, as grandes metrópoles que se destacaram no apoio à sustentabilidade, tudo isso é o sujeito do verbo que aparece logo em seguida. Olha, foram premiadas pelo mundo inteiro. Quem é que foi premiada pelo mundo inteiro? Na verdade, as grandes metrópoles que se destacaram no apoio à sustentabilidade foram premiadas. Então, tudo isso que apareceu inicialmente ali, funciona como sujeito. Então, não posso colocar aquela vírgula, porque a vírgula está separando o sujeito e o verbo. Não pode. Letra B. É preciso que futuramente as cidades tenham melhores condições de vida. 2 pontos. Habitação, alimentação, saúde, emprego, transporte, educação. Vamos repetir? É preciso que futuramente, vírgula, as cidades tenham melhores condições de vida. 2 pontos. Habitação, vírgula, alimentação, vírgula, saúde, vírgula, emprego, vírgula, transporte, vírgula, educação, ponto. Certo ou errado? Errado. Por que errado, Tiago? Observe no slide. Letra B. É preciso que futuramente, pessoal, futuramente é um adjunto adverbial que está deslocado. É um adjunto adverbial de tempo, né? Lembrando que a maioria das palavras que terminam em mente, funcionam como advérbio. E advérbio é um adjunto adverbial. Qual é a posição original de um adjunto adverbial? Ao final de tudo. Mas esse adjunto não apareceu ao final de tudo, ele apareceu aí logo, quase no início de tudo. Então, como ele está deslocado e é um adjunto adverbial curto, as vírgulas são facultativas. Mas calma, observa no slide. É preciso que, vírgula, depois do que eu coloco uma vírgula, futuramente, vírgula, as cidades tenham melhores condições de vida.
Ou eu isolo futuramente, colocando uma vírgula antes e outra depois, ou eu retiro as duas vírgulas. Agora, colocar só uma depois, aí está errado. Então, vamos para a letra C? Vamos lá. Letra C. Não é só o território que acelera o seu processo de urbanização, vírgula, mas é a própria sociedade brasileira que se transforma cada vez mais em urbana. O que é que você acha? Vou ler novamente, tá certo? Vamos lá? Não é só o território que acelera o seu processo de urbanização, vírgula, mas é a própria sociedade brasileira que se transforma cada vez mais em urbana. Certo ou errado? Certíssimo! Olha, Tiago, e por que a vírgula foi colocada? Para separar duas orações. Uma oração que é chamada de assindética, que não traz conjunção, e outra oração chamada de oração coordenada sindética adversativa. A gente viu isso lá nas orações coordenadas, e eu disse para vocês também em pontuação que nós utilizamos vírgula para separar orações. Foi isso que ele fez aí, certíssimo, resposta à letra C. Vamos para a letra D? Olha só. Os estados que possuem os menores percentuais de população vivendo em áreas urbanas estão concentrados nas regiões Norte e Nordeste. Pessoal, quem é que está concentrado nas regiões Norte e Nordeste? Os estados que possuem os menores percentuais de população vivendo em áreas urbanas. Tudo isso é o sujeito do verbo estar. Então, se funciona como sujeito do verbo estar, eu não posso colocar uma vírgula entre toda essa parte inicial e o verbo que aparece posteriormente. Então, errada essa vírgula, Letra E. Os passageiros, vírgula, que dependem do transporte coletivo, vírgula, esperam que o futuro lhes ofereça mais comodidade do que o presente. Pessoal, depois de passageiros, observa no slide que apareceu um que. E esse que é um pronome relativo. Observa. Os passageiros, os quais dependem do transporte coletivo, esse que é pronome relativo que eu posso trocar por os quais. Se esse que é um pronome relativo, a oração que está sendo iniciada é uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. A oração adjetiva ela pode aparecer isolada por vírgulas ou sem vírgulas. Mas olha o que ele fez na letra E. Os passageiros, vírgula, que dependem do transporte coletivo e não colocou mais uma vírgula depois de coletivo. Então, seria os passageiros, vírgula, que dependem do transporte coletivo, vírgula, esperam que o futuro tarará, tarará. Ou ele retira a vírgula que está depois de passageiros e deixa sem vírgula completamente, certo? Também estaria correto. Então, letra E, errada. E a resposta foi realmente a letra C. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima questão, questão número 2. Vamos lá. Questão da FCC 2018. Todas questões muito recentes, tá certo? Questão da CEGEP do Maranhão. Os primeiros habitantes desse estado faziam parte de dois grupos. 2 pontos. Os tupis e os geis. Os tupis e os geis. Os 2 pontos no trecho acima introduzem duas noções, simultaneamente, denominadas... Olha, pessoal, quando ele diz lá, os primeiros habitantes desse estado faziam parte de dois grupos, 2 pontos, os tupis e os geis, a gente observa que tupis e geis funcionam aí como aposto da palavra grupos, né? Quais são os grupos? Os tupis e os geis. Então, palavras que funcionam como aposto da palavra anterior. Por isso que ele colocou 2 pontos, né? Mas além de aposto, ele colocou que são 2 grupos, e ele colocou os 2 grupos na sequência. Isso a gente chama de enumeração. A enumeração ela é sempre preparada antes. 2, 3, 10 grupos. Aí ele vai colocar quais são os 2, 3 ou 10 grupos na sequência. É uma enumeração. Então vamos ver? Os 2 pontos no trecho acima introduzem 2 noções simultaneamente denominadas enumeração e exemplificação. Letra B, enumeração e justificativa. Letra C, exemplificação e justificativa. Letra D, explicação e exclusão. Letra E, exclusão e enumeração. Qual é a resposta?
Letra... Qual é? Diga aí na sua cabeça. Letra A. Resposta à letra A. Enumeração e exemplificação. É claro que o aposto serve como exemplo dos grupos e é, ao mesmo tempo, enumeração. Tudo bem? Então, questão aí da FCC 2018, CEGEP do Maranhão. Vamos para a próxima questão? Questão de número 3. Veja só. Questão de número 3 diz o seguinte. A frase que permanece correta, olha, FCC 2018 mais uma vez, viu? A frase que permanece correta com o acréscimo de uma vírgula após o termo sublinhado é, letra A, infelizmente, não se tem notícia da responsabilização penal dos importadores de equipamentos para piratear sinal de TV pelo crime de contrabando. O que acontece, pessoal? Infelizmente, é um adjunto adverbial que está deslocado, certo? De modo infeliz, um adjunto adverbial de modo. Foi deslocado. Por que, Tiago, deslocado? Porque a posição original de um adjunto adverbial é o final de tudo. Infelizmente é um advérbio. E advérbio na frase exerce a função sintática de adjunto adverbial. Como ele apareceu no início e é um adjunto adverbial formado por apenas uma palavra, a vírgula colocada depois vai ser considerada facultativa. Então eu posso sim, observa a letra A, eu posso sim dizer, infelizmente, vírgula, não se tem notícia da responsabilização penal, parará, parará. Posso colocar vírgula? Posso sim, a vírgula aí é facultativa. E o que ele queria mesmo? Olha o enunciado. A frase que permanece correta com o acréscimo de uma vírgula após o termo sublinhado é. Então, com certeza, a letra A é a nossa resposta. Ele queria que colocasse uma vírgula e permanecesse correta, resposta à letra A. Letra B. Todos os brasileiros devem se preocupar com o problema da fabricação de equipamentos para piratear sinal de TV por assinatura. Todos os brasileiros devem se preocupar com o problema da fabricação de equipamentos para piratear sinal de TV por assinatura. Então, pessoal, não é possível usar vírgula após todos os brasileiros, por quê? Porque todos os brasileiros, esse termo funciona como sujeito do verbo que aparece logo após. Observa, letra B. Todos os brasileiros devem se preocupar. Quem é que deve se preocupar? Todos os brasileiros. Esse é o sujeito. Então não posso colocar uma vírgula depois do sujeito. Estaria errado, né? Vamos para a letra C? Ninguém sabe, vírgula, quando os tais gatunetes deixaram de existir em nosso país. Olha, pessoal, quem sabe alguma coisa. Ninguém é o sujeito do verbo saber. Sabe é o verbo. Bom, ninguém sabe o quê? Quando os tais gatunetes deixaram... Tudo isso que aparece após o verbo saber funciona como objeto direto do verbo saber. Eu não posso separar o verbo do seu complemento. Se eu colocar uma vírgula, com certeza a vírgula estará errada. Letra D, vamos lá. Opa. Dizem que, vírgula, alguns dos equipamentos utilizados para piratear sinal, parará, parará. Olha, pessoal, como é que eu vou colocar uma vírgula depois desse que? Até o sentido é quebrado da frase. Dizem que, vírgula, alguns dos equipamentos utilizados para piratear sinal de TV por assinatura, às vezes não ligam nem desligam. Olha, nada a ver isso aí, falso. Letra E. Autoridades poderão multar os responsáveis pela pirataria de sinal de TV. E também colocá-los na prisão. Olha, pessoal, colocar uma vírgula depois de sinal ficaria assim, olha, autoridades poderão multar os responsáveis pela pirataria de sinal, vírgula, de TV e também colocá-los na prisão. Não, porque de TV é uma característica do sinal. Eu não posso separar a característica do seu substantivo, né? Então não há como, né? É impossível. Lembrando que de TV aí, sintaticamente, a gente chama de adjunto adnominal. Está caracterizando a palavra sinal. Tudo bem? Beleza? Então vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 4. Que diz assim. Diz, é uma questão mais antiga, né? Consulpan, ou Consulplan, não sei, 2014. Assinale o item como pontuação correta, com pontuação correta, certo? Eu tenho o seguinte. Para cozinhar batatas, vírgula, lave-as muito bem, vírgula,
faça alguns furinhos, vírgula, leve, vírgula, ao micro-ondas por 2 minutos, vírgula, vire-as para o outro lado e deixe por mais 2 minutos. Olha, pessoal, apesar da quantidade enorme de vírgulas aí, só há uma vírgula errada. Vamos ver? Olha, a primeira diz assim, quer dizer, a primeira está depois de batatas, né? Para cozinhar batatas, vírgula, olha, para cozinhar batatas é uma oração subordinada adverbial que indica finalidade, que foi deslocada. Oração subordinada adverbial deslocada, a vírgula é obrigatória, certo? Então, para cozinhar batatas, vírgula, lave-as muito bem, vírgula, faça alguns furinhos. Tiago, por que ele colocou essa vírgula depois de bem? Que ele está separando duas orações. Uma oração que é lave-as muito bem e a outra que é faça alguns furinhos. Perfeito? Depois ele coloca uma vírgula depois de furinhos para separar a oração faça alguns furinhos da oração leve ao micro-ondas por 2 minutos. Certo? Agora, essa vírgula que está depois de leve, essa vírgula não existe. Não tem justificativa. Aqui está antes de leve, tudo bem. Está separando duas orações. Mas depois do verbo, não há justificativa para isso. Falso. Tudo bem? Vamos para a próxima, letra B. Para caramelizar o açúcar, vírgula, uma jarra refratária, vírgula, coloque, vírgula, 200 gramas de açúcar e adicione 3 colheres de sopa de água, ponto. Deixe, vírgula, de 5 a 7 minutos em potência alta, sem mexer, vírgula, até que doure. Pessoal, claro que está completamente errada a letra B. Vamos ver por quê? Olha, para caramelizar o açúcar, isso é uma oração subordinada adverbial final que foi deslocada. Então a vírgula é obrigatória. Então ele diz aí, numa jarra refratária, vírgula, vírgula correta? Sim. Por que sim? Porque numa jarra refratária é um adjunto adverbial que indica lugar e que foi o quê? Deslocado. Tudo bem? Aí ele diz, coloque, vírgula, 200 gramas de açúcar. Errado. O verbo colocar é um verbo transitivo direto. Quem coloca, coloca algo. Então o que aparece depois funciona como objeto direto. Eu tenho o verbo transitivo direto, que é o verbo colocar. O que aparece depois vai funcionar como objeto direto. Portanto, não pode haver uma vírgula entre o verbo e o seu complemento. Então, falso. Continuando... Olha, coloque 200 gramas de açúcar. Tiago, 200 gramas ou 200 gramas? 200 gramas. Olha, a palavra grama, ela pode ser masculina ou feminina. Se ela for masculina, ela faz referência à medida de peso. O grama, 200 gramas, 500 gramas de açúcar, 500 gramas de queijo, certo? Se for feminina, faz referência ao capim, à relva, né? A grama do meu jardim. Então você não pode dizer 200 gramas de açúcar, porque vai ser açúcar com capim. Não dá, né? Então 200 gramas de açúcar não pode. É por isso que, quando você vai à feira e uma pessoa pesa, por exemplo, você foi comprar lá cebola, então ele vai pesar a cebola. E ele diz lá, olha, deu... Quer dizer, eu não sei nem se cebola compra no peso. Sinceramente, eu acho que sim. Eu coloquei lá, meu diretor tá rindo aqui. Eu vou fazer o que, diretor? Eu não lembro. Eu não compro cebola constantemente, né? De vez em quando, mas eu acho que é no peso, né? Eu acho que a mulher não conta, não é no peso mesmo, agora que eu lembrei. Então, 200 gramas de açúcar. Olha, sim, aí voltando à história. Vou lá à feira, o camarada vai pesar a cebola. E aí ele diz assim, senhor, deu 2,3 kg. Não, está errado. Deu 2,3 kg. 2,3 kg. 2,3 gramas. Grama no masculino é medida de peso. Tudo bem? Então volta à letra B. Então, coloque 200 gramas de açúcar, sem a vírgula depois de coloque, e adicione 3 colheres de sopa de água. Ponto. Deixe, vírgula, de 5 a 7 minutos. Essa vírgula depois de deixe não existe. Deixe de 5 a 7 minutos em potência alta, sem mexer, vírgula, até que doure. Então, duas vírgulas erradas. Aqui apareceu depois de coloque e aqui apareceu após o verbo deixar. Beleza, letra C, vamos lá.
Aqueça sua bolsa de água quente ou seu pacote de gel para dor de cabeça no micro-ondas, contanto que não haja metal na embalagem. Certo ou errado? Certíssimo. Vamos ver por quê? Olha, aqueça sua bolsa de água quente ou seu pacote de gel para dor de cabeça no micro-ondas, tudo isso que você está vendo aí é chamado de oração principal, porque não trouxe conjunção. E a oração que veio depois, contanto que não haja metal na embalagem, essa oração subordinada adverbial condicional. Se a oração subordinada adverbial está depois da oração principal, eu posso colocar uma vírgula, só que essa vírgula não é obrigatória. Eu posso colocar vírgula, mas a vírgula não é obrigatória. Então observa a letra C. Tá aí, olha, uma vírgula após a palavra micro-ondas, que pode ser retirada também. Letra D. Ficarão, vírgula, crocantes e deliciosos, vírgula, os seus amendoins, vírgula, no forno micro-ondas, vírgula, em 2 ou 3 minutos, vírgula, em potência máxima, vírgula, retire, vírgula, dê uma mexidinha, vírgula, coloque mais 1 minuto e meio, vírgula, mexa, vírgula, e faça de novo até torrar. Ixi, que é que foi isso, pessoal? Olha, não pode, né? Então, vamos ver como é que a gente faz para deixar essa frase bonitinha e dentro da regra de língua portuguesa. Vamos lá? Letra D. Olha, primeiro, eu vou pedir para que você elimine as 3 primeiras vírgulas. Não existem essas 3 primeiras. Então vai ficar assim: ficarão crocantes e deliciosos os seus amendoins no forno micro-ondas, vírgula, em 2 ou 3 minutos, vírgula. Aí tudo bem. Essas vírgulas separando em 2 ou 3 minutos, corretas, porque estão isolando uma adjunta adverbial de tempo. Em potência máxima, ponto. Retire, vírgula correta, dê uma mexidinha, vírgula correta, coloque mais 1 minuto e meio, vírgula, mexa, vírgula não, essa vírgula depois de mexa não existe. Eu não posso usar vírgula antes da conjunção e, se não houver sujeitos diferentes, ou se não houver repetição da conjunção. Então a vírgula é errada depois do verbo mexer. Então dá uma olhada. Coloque mais 1 minuto e meio, vírgula, mexa e faça de novo até torrar. Então, letra D errada. Próxima questão, vamos lá, questão 5, a questão da FCC. Vamos ver? Olha, FCC 2014, TRT do Rio de Janeiro. A pontuação está plenamente adequada na seguinte frase: ficam claras no texto as contribuições que a cultura e a política dão uma à outra. Olha, pessoal, já está errada a letra A. Por quê? Porque quando ele diz assim, ficam claras no texto as contribuições que a cultura e a política dão uma à outra, no texto é um adjunto adverbial deslocado, um adjunto adverbial de lugar, né, deslocado. Como ele está deslocado e é curto, as vírgulas são facultativas, mas ou eu coloco 2 vírgulas isolando no texto, ou eu retiro as 2. Mas eu não posso colocar uma depois e não colocar uma antes. Ou eu coloco as 2 ou retiro as 2, certo? Então, observa. Pelas quais, vírgula, toda manifestação artística pode também, vírgula, ser vista como manifestação histórica. Então, pessoal, a vírgula após pelas quais está errada, não há justificativa para essa vírgula, há justificativa para a vírgula antes de pelas quais. Essa vírgula antes de pelas quais separa uma oração principal de uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, né? E a vírgula depois de pelas quais não pode. E a vírgula depois de também não existe, né? Toda manifestação artística pode também. Ele colocou uma vírgula depois da palavra também. Essa vírgula não existe, está errada. Vamos lá, letra B. Houve um momento agudo na nossa história, errado também. Ele colocou uma vírgula entre a palavra momento e a palavra agudo. Só que a palavra agudo caracteriza a palavra momento. Então eu não posso colocar uma vírgula. Veja só. Houve um momento agudo na nossa história, sem vírgula. Aí vírgula, essa vírgula correta, né? Em que, aí depois do que eu teria que colocar uma vírgula, por razões políticas, vírgula. Tiago, por que uma vírgula depois do que? Porque a expressão por razões políticas foi deslocada. Então ela tem que aparecer entre vírgulas
ou entre travessões. Se você preferir, não coloca vírgulas, que vai ficar uma sequência enorme de vírgulas. Coloca travessão, certo? Artistas foram levados à criação de obras que se pretendiam engajadas em determinadas lutas e classes. Depois de engajadas, não existe vírgula, porque o que aparece depois da palavra engajadas é o complemento nominal dessa palavra. Eu não posso separar a palavra do seu complemento. Então, falsa a vírgula. Vamos para a letra C? Além da dramaticidade própria de certos gêneros musicais, a bossa nova repudiava também a interpretação excessivamente exaltada de alguns cantores. Errada também. Olha, além da dramaticidade própria de certos gêneros musicais, vírgula, a bossa nova repudiava também a interpretação. Olha, a vírgula depois de musicais existe e quando eu digo a bossa nova repudiava também, essa vírgula depois também não existe, até porque o verbo repudiar é verbo transitivo direto. Quem repudia, repudia algo. Então repudiava o quê? A interpretação excessivamente exaltada de alguns cantores. Essa vírgula depois de também não existe, porque separa o verbo do complemento, né? Separa o verbo do complemento, e a vírgula depois de exaltada também não existe, né? Não há justificativa para essa vírgula. Letra D. Assim como João Cabral, vírgula, Guimarães Rosa também adotou, vírgula, em seus textos primorosos, vírgula, faltou uma vírgula depois de primorosos, afinal de contas, a expressão em seus textos primorosos é um adjunto adverbial de lugar que foi deslocado. Então ele deve aparecer entre vírgulas. Uma articulação entre elementos da cultura popular, vírgula, e da cultura clássico-erudita. Essa vírgula depois de popular não existe, porque logo após apareceu a conjunção e. E eu só posso usar a vírgula antes da conjunção e se há sujeitos diferentes ou se há repetição dessa conjunção. Como não houve, a vírgula está errada. Letra E, vamos lá. Letra E é nossa resposta correta. Inspirados no jazz, segundo afirmam alguns críticos musicais, Tom Jobim e João Gilberto criaram e difundiram ao longo dos anos 60, olha, ao longo dos anos 60 entre vírgulas, porque é um adjunto adverbial de tempo que está deslocado, então ele colocou entre vírgulas. Vamos lá, olha só. O ritmo e as canções da então chamada Bossa Nova, ponto. Tudo certo, sem erro, resposta letra E. Então, pessoal, é isto. Eu não vou ver mais questão, porque não dá tempo. Nós temos aí, no máximo, 30 minutos de bloco. Eu acho que você já conseguiu perceber como funciona pontuação. É um assunto fácil? Não. Então vai exigir de você muito estudo, muita prática. Lembra que sem prática você não sai do lugar. Não sai do lugar. Observa que aquela história que eu já contei para vocês. Um pianista, ele não se torna Beethoven se ele só fica olhando para o piano. Um lutador de arte marcial, ele não ganha a faixa preta se ele fica assistindo às lutas via YouTube. Então, você tem que, obviamente, além de assistir a aula, você tem que praticar, pegar exercício, baixar exercícios na internet, fazer exercícios além do que nós estamos fazendo. Você tem que fazer os exercícios aí que você baixa na internet. Tudo bem? Beleza? Então vamos ficar por aqui. Nós vamos nos encontrar em próximas aulas aí sobre outros assuntos. Até lá. Tchau, tchau.